Eu não tinha me pronunciado ainda a respeito da ampliação da barragem na Costeira de Zimbros, porque eu acho que é um assunto muito complicado. Envolve muitas coisas, muitos fatores. E depois de muita gente me perguntar o que eu achava, principalmente os meus alunos, eu resolvi gravar esse vídeo com algumas opiniões minhas. Confesso que eu ainda não tenho uma opinião formada. Existem muitos fatores, né, em jogo nessa questão. Por um lado, tem toda uma comunidade que sofre com a falta da água e vê aquela água diariamente indo para o mar, e eles, né, sabem que poderiam estar aproveitando essa quantidade de água que tem na costeira. Em outro lado, tem toda aquela área que o potencial dela é incrível. Assim, como bióloga, a minha primeira opinião seria: fecha o negócio inteiro e não deixa mais ninguém entrar e não deixa ninguém fazer nada. Porém, eu sei que a gente coexiste com todo o meio ambiente, então a gente tem que saber ouvir os dois lados, né? Então, eu pesquisei bastante coisa, fui atrás de alguns dados, desde da extensão da costeira, fui ver o total de área, o que o projeto realmente está abrangendo, a quantidade de área que vai alagar com a ampliação dessa barragem, e juntei vários dados para ver se eu conseguia chegar a alguma conclusão. Confesso que eu não cheguei em conclusão nenhuma. Eu realmente não sei o que pensar e o que defender a respeito da ampliação da barragem. Eu entendo todos os movimentos que estão se formando, tanto favorável para a ampliação, quanto o pessoal que sabe que a ampliação é necessária, que sabe que a água pode ser captada de lá, mas que teme pela abertura do caminho, né, para os caminhões chegarem até a barragem. Para o pessoal que não é de Bombinhas entender um pouco o que está acontecendo, aqui existe uma área, uma unidade de conservação muito protegida, e ela percorre praticamente 10 praias desertas. A gente faz uma trilha com em torno de 8 km de extensão para percorrer essas praias. Em um determinado ponto dessa costeira, dessa trilha, existe já uma barragem onde é captado um X de água, e eles querem ampliar essa barragem. Então eles fizeram os estudos para estar ampliando essa barragem. O executivo conseguiu uma verba, um financiamento para estar fazendo esse serviço. Porém, para chegar até na barragem, para levar o concreto e tudo mais, é necessário que os caminhões tenham que entrar nessa unidade de conservação para que possa ser ampliada a barragem. E aí o que pega o problema, porque é uma trilha e é um caminhão desses de concreto, né, entrando na trilha, e é uma imagem bastante impactante para um município que trabalha com turismo, deixar um caminhão entrar numa unidade de conservação dessa forma. Então o que eu fiz? Como essas pessoas vêm perguntar, e muita gente diz que eu fico em cima do muro para algumas questões aqui no município, né? E realmente confesso que dessa vez não é em cima do muro, mas é que eu ainda não sei o que pensar. Eu não sei se eu defendo, se eu não defendo, o que eu faço, porque eu ainda não cheguei numa conclusão. Então o que eu fiz? Eu separei os lados positivos e os lados negativos da ampliação da barragem, e eu resolvi compartilhar com vocês um pouco a minha opinião. Então, um aspecto positivo para a ampliação dessa barragem seria que a água é a prioridade para a vida. Existem legislações que dizem que se o município declarar um estado de emergência, ele pode entrar na costeira de Zimbros, naquela área, de qualquer forma, para captar água. Então, esse é um aspecto positivo, né? Por outro lado, como um aspecto negativo para a ampliação da barragem, toda essa área é conhecida como Área Costeira de Zimbros, é uma área de relevante interesse ecológico, ou seja, as espécies que existem lá talvez não existam mais em nenhuma outra parte aqui do município, dos nossos municípios vizinhos. A concentração de vegetação lá é enorme, a gente vê árvores que não existem mais, com diâmetros que não existem aqui. Então, esse seria um dos fatos negativos que eu acho da ampliação da barragem. Já de novo, do lado positivo para a ampliação da barragem, tem que essa estrada onde o caminhão vai percorrer já existe, é a trilha que a gente percorre. Então, o projeto prevê que o caminhão vai entrar,
uma máquina vai passar antes, vai tirar algumas rochas que tem no caminho, vai tirar algumas árvores que tem também ao longo da trilha, para ter a largura necessária para o caminhão ter que passar. Então essa estrada já existe, causaria um impacto, causaria, mas é uma estrada que já é consolidada. Antigamente já tinha pessoas que tinham casa lá para dentro nessa área, então às vezes era utilizado algum tipo de veículo para passar nessa estrada. E já do lado negativo, novamente, essa ampliação da barragem vai causar um alagamento maior na costeira dos Índios. Então será que esse alagamento não vai estar prejudicando, não vai ter nenhuma espécie vegetal ou de animal que vai ser prejudicada com esse alagamento? Eu também não sei dizer, não tem nenhum projeto que diz quais são as espécies que vão ser diretamente impactadas com esse alagamento, com a ampliação da barragem. Do lado positivo, de novo, da ampliação, tem que essa trilha que percorre a costeira, ela é altamente impactada. Tanto a vegetação que tem ao lado da trilha, tem muita samambaia-arame, pinos e eucalipto, a gente encontra ao longo de toda a trilha. Além da trilha, do solo da trilha ser pobre em nutrientes. Ele é muito exposto, então ocorre a chuva leva embora todos os nutrientes, assim como muito sedimento junto. Então, em muitos lugares da trilha tem grandes valas que chega até a ser perigoso para a gente caminhar com um turista ou com uma pessoa que está praticando a trilha no local. Então, a trilha já é muito impactada, né? E já do lado negativo, será que a ampliação da barragem não vai causar nenhuma perturbação na estrutura? Porque que é previsto? Tem vários córregos que se juntam para abastecer essa barragem. Então, será que ao longo dos anos a gente não vai estar acabando matando esses córregos? Será que essa ampliação da barragem não vai estar secando de vez essas fontes de água e que a gente faça uma ampliação dessa barragem e ela dure só alguns meses e não seja todo um investimento e uma perturbação da natureza em vão? E como lado positivo para a ampliação da barragem, como a trilha já é muito impactada, essa ampliação ela prevê um projeto de recuperação para a trilha. Na verdade, eu ainda não vi o projeto, não chegou até a comunidade realmente esse projeto de recuperação. Porém, para a gente, que principalmente se for ver a gente que trabalha com essa trilha, que leva escolas para essa trilha, seria bacana. Hoje em dia é uma trilha abandonada no município, é uma das trilhas com maior potencial do nosso município. Tem uma determinada parte da trilha, tu pode chegar numa cachoeira que deságua no mar, é fantástico o negócio. Porém, essas grandes valas causadas tanto pela erosão da chuva e quanto por motoqueiros que passam na trilha, chega a ser perigoso. Então, quem sabe com essa ampliação da barragem, os caminhões tendo que passar, depois o Executivo e a Fundação do Meio Ambiente façam um projeto de recuperação, tirando essa samambaia-arame que detona com todo o resto da vegetação que tem perto, né? Quem sabe seja até uma chance para a trilha da Costeira dos Índios. E, como lado negativo, o peso dos caminhões passando nessa trilha, por já ser um solo muito pobre, só tem uma pequena camada de solo em algumas partes. Será que o peso do caminhão passando não vai prejudicar ainda mais? O próprio presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas estava lá. Ele disse que uma das medidas emergenciais seria providenciar a outorga, que é o próprio comitê que gera essa outorga que daria o direito do município a usufruir da água. A outorga também vai ser feito um projeto onde vai dizer se aquele rio, se aqueles riachos comportam essa captação de água ou se não comportam. Então acredito que o passo essencial para a gente continuar discutindo a respeito da ampliação da barragem seria com a outorga. E por último, como aspecto negativo para essa ampliação, tem que essa unidade de conservação, né, categoria A e E, ainda está finalizando o plano de manejo. Foi feito diversos estudos, os estudos estão prontos, os dados também, e o projeto do plano de manejo está sendo finalizado. Então, a gente ainda está nessa etapa, que é super importante, que é a finalização do plano de manejo. Então, esse também eu penso que é um aspecto negativo para a ampliação da barragem. Se a gente for mensurar, e depende do aspecto que tu for
analisar a ampliação da barragem, tanto de uma vista mais ecológica quanto de uma visão mais humana do negócio, é muito complicado. Então, por isso que eu ainda não sei o que pensar. Houve uma audiência pública onde a gente pôde ouvir a comunidade que estava presente, essa comunidade que vai ser diretamente beneficiada com essa captação de água, e a gente sente a necessidade de pessoal ter mais água. Porém, esse pessoal que está esperando a água nas suas casas, será que sabe que a água pode ser que dure só 1 ano, 2 anos, ou que não exista mais água depois? Então, há muito que a gente tem que pensar ainda. Há um grande medo, principalmente do pessoal que é envolvido mais com as causas ambientais, de que essa manutenção da trilha para passagem dos caminhões possa gerar uma pretensão das pessoas que são donas daquelas terras. Como a gente sabe que tem vários donos muito conhecidos, muito famosos no município, e aí a comunidade, e digo até por mim, a gente tem um certo medo de que essas pessoas possam começar a construir naqueles locais. Mas daí entra o nosso papel da comunidade, que é estar fiscalizando, que é estar junto do executivo, cobrando a recuperação daquela área, de estar acompanhando tudo que está acontecendo. Então, na audiência foi bem claro que a ampliação vai ocorrer, que foi analisado as diversas formas de estar ampliando a barragem e por falta de verba não tem outro jeito de se fazer, a não ser pela abertura da trilha. Mas então a gente tem que realmente ficar de olho e estar ajudando para que seja feito da melhor forma possível, do menor impacto possível, e que realmente, que depois que seja feita a ampliação da barragem, tenha um projeto de recuperação para deixar aquela área voltar a respirar em paz, para fazer com que os nossos turistas percorram a trilha e desfrutem de todas as belezas que tem lá. E fica também um pedido que seja muito bem sinalizada aquela trilha, que os turistas que passarem lá na frente e verem uma máquina entrando, entendam o que está sendo feito. Acredito que uma campanha até publicitária, que a gente já tem alguns problemas no verão. Nosso turista já gosta às vezes de pegar no pé com algumas coisas. Imagina, né, o impacto que isso pode causar quando o turista vir aqui, aquele que já conhece a costeira de Zimbras e vai em busca dessa trilha, o que ele não pode ficar assustado ao ver isso acontecendo. Então fica essas minhas considerações, os meus pedidos. A ampliação da barragem já existente na costeira de Zimbras vai beneficiar alguns bairros, e esses bairros que vão receber a água da costeira vão diminuir o consumo geral de água no município de Bombinhas. Porém, a gente sabe que no verão não adianta isso, né? Não vai ser a solução dos nossos problemas. Quem sabe está na hora da gente pensar, e além de pensar, agir, e como, por exemplo, ser obrigatório a implementação de um sistema de coleta de água da chuva em todas as construções, não importa se for em casa, em pousada, residencial, hotel, tem que ser obrigatório. Eu sei que já tem uma lei em Bombinhas que institui isso, a captação de água da chuva, porém a gente peca muito na fiscalização. Para uma pousada, para um hotel funcionar, tem que ter ativamente funcionando a captação de água da chuva. Além de ser super atrativo para o nosso turista, ficar numa pousada que tem captação de água da chuva, a gente sabe que o pessoal tem se atentado muito mais para esses fatores, a gente vai estar poupando esse bem tão precioso que é a água, principalmente no verão, onde que a gente coleta a água de um rio que abastece outros 2 municípios, e a gente está exaurindo completamente esse rio. A gente sabe que o nosso problema é muito maior do que só pegar a água da costeira de Zimbras. Então a gente já tem que pensar hoje, começar a agir e elaborar soluções a longo prazo para o nosso problema da água no município de Bombinhas. Qual é a opinião de vocês a respeito da ampliação da barragem da costeira de Zimbras? Tá bom? Obrigada, viu, pessoal?